Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, o chat no site da AltV e ainda o WhatsApp 974012235, um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Sérgio Jafé. Prazer tê-lo aqui, Jafé. Prazer é todo meu, retornar aí à companhia, a sua companhia, dos demais integrantes aqui dessa ilustre mesa. Também conosco, Natan Davi. Prazer tê-lo aqui, Natan. Prazer, muito obrigado pelo convite. O que é a LED Solution? Lead Solution é uma agência de marketing digital, com foco em venda no consumidor final. Também conosco, Yara Jatene, que é arquiteta. E o que é... Boa tarde, Yara. Boa tarde. O que é a Biesv? Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A Biesv é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo. É uma associação que foi fundada em 2002 e a gente sentia que o setor não tinha uma representatividade e aí nós resolvemos fundar essa associação é uma associação multissetorial. Então tem gente tanto da área de serviço como da área de indústria. Além da Biesv, o que é a A6? A 6 é meu escritório, que eu tenho há mais de 30 anos. É um escritório de arquitetura mais design que desenvolve projetos conceitos para redes de loja. Também conosco o empresário Paulo Costa. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer, Zancopé. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E vamos falar... Banshop, o que é Banshop? Banshop. A Banshop é uma loja especializada na venda de louças, metais e revestimentos, boa parte deles importados e assinados por designers. E o nosso desafio foi demonstrar a um público interessado em design que o design, além de ser acessível, existe também um outro sinônimo, que o luxo é acessível. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje além com vocês. de ser acessível? Veja só, a história do design remete a algumas conclusões, às vezes um tanto quanto equivocadas no mercado brasileiro. Tudo que tem design revestido, a alma do produto, que é o design, as pessoas às vezes indicam que esse produto tem a sensação que esse produto possa custar, vamos dizer assim, ter um valor agregado alto, custar caro. E, na verdade, as empresas no mundo inteiro vêm associando design a uma situação muito acessível ao bolso, ou seja, é possível que você, hoje em dia, você tenha produtos que tenham design envolvido nessa criação, na solução, e que ele seja acessível. E luxo, além de ser acessível, tem que ser confortável, né? Isso é uma máxima. Não vou nem perguntar para ela, que é envolvida direta, mas esse conceito está ligado à arquitetura também, quando se fala esse conceito está ligado à arquitetura. Esse quando conceito olho Yara, se fala arquiteto, já... Não, olha só. São a arquitetura ela é importante demais. Essa cidade ela já viveu áureos tempos de arquitetura, né, com Artigas e outros nomes renomados, a cidade de São Paulo, e a gente esqueceu um pouco de como o arquiteto ele tem uma função vital para a sociedade, porque ele gera conforto para toda a sociedade, facilita a vida das pessoas, né, o vai e vem. Uma cidade pulsante como São Paulo necessita cada vez mais da participação de arquitetos, seja no mundo do varejo, seja no escopo residencial, corporativo. Isso é muito importante, a cidade respirar design e entender, olhar mais profundamente para o que a gente tem aqui dentro de São Paulo. Yara, quando ele fala no escopo residencial, não é? O sinônimo de arquitetura sempre foi o que está visível fora, né?
os grandes monumentos. Esse é o conceito de arquitetura que nós temos. Mas quando trazemos para dentro da nossa residência, para dentro do condomínio, né? Exatamente. Ou para dentro da loja, né? Sim. Não, para o nosso ambiente familiar, não é? Ainda soa. Tem alguma resistência ainda hoje? Eu acho que hoje melhorou muito do Sim. que era antigamente. Melhorou. Melhorou. É claro que a gente ainda tem o arquiteto ainda tem algumas, quando se fala de arquitetura, tem algumas restrições, mas eu acho que a arquitetura, na realidade, ela vai conseguir captar qual é a grande assim, importância nesse sentido. A gente tem que atingir o inconsciente do cliente. Então, qual é assim, quando você vai fazer um projeto, quando você vai desenvolver um trabalho ligado à arquitetura, tanto na área residencial como na área comercial, você precisa saber com quem você está falando, para quem você vai falar. Então, você tem que realmente captar todas essas emoções, porque as pessoas querem sonhos, realizações de sonhos. Então, se for na sua residência, você vai ter que conseguir captar qual é o sonho daquela pessoa para poder transformar aquilo numa coisa palpável. E se for na área do varejo, você tem que saber para quem você está falando, qual é o seu público, quais são os sentimentos, as emoções, o estilo de vida daquele público, para você também conseguir entregar para eles uma loja que consiga realmente atingir aquela pessoa. Hoje, quando a gente fala no varejo, a gente não vende produto, a gente vende um estilo de vida, a gente vende soluções para o cliente. Então, isso é super importante na hora que você vai desenvolver um projeto. Daí a importância do arquiteto nesse momento, que ele tem que pegar os dois lados. Ele é um pouco psicólogo e um pouco arquiteto, entendeu? Na hora de desenvolver um projeto. Eu vou aproveitar a presença de vocês hoje aqui para este programa especial para debater efeitos na crise econômica no país, mais especificamente no varejo, e como afeta o bolso de cada brasileiro. Inflação, desemprego, juros, dólar em alta, baixa confiança dos consumidores, instabilidade política, PIB em queda, baixo investimento. Será que eu tenho mais alguma coisa? Só faltou o terremoto. Só faltou o terremoto. Você acha que eu preciso continuar? Falaram que a gente teve um tsunami, né? Quando Lisboa Paulo. foi atacada séculos atrás por um tsunami vitimada, né? Agora estão Eu falando. começo a descrever a situação. Lamentavelmente, é isso que acontece, né? E se reflete exatamente nas pessoas, no bolso das pessoas. No ânimo também, né? No ânimo. Hoje nós vivemos uma áurea triste no Brasil. Se você analisar, as pessoas hoje estão mais desesperançosas. Natan? Eu acho que o poder aquisitivo das pessoas ele veio diminuindo do ano passado para cá, e o poder de compra também caiu bastante. Então, o consumo hoje ele está muito menor, e eu acho que as empresas agora vêm buscando novas alternativas para manter um pouco a venda estável, né? Porque está caindo demais. Eu acho que a tendência para o ano que vem é que isso piore um pouco. Você me deixa preocupado, que você não fala nem em recuperação, você fala para estável, estabilizar. É um objetivo hoje? Eu acho que a recuperação ela não vai se dar nesse próximo ano. Eu acho que o ano que vem é um ano que a gente vai tentar estabilizar um pouco o consumo, e aí em 2017 eu acho que entra um pouco da recuperação econômica com as empresas. Eu acho que é isso que vai acontecer. O primeiro otimista que vejo no Brasil é você. Paulo. Olha, como é que a gente pode se situar, né, no atual momento, né, que eu acho que é importante a gente falar abertamente aqui. O lado político contaminou o lado econômico de uma forma, com uma lógica perversa. Então, a gente não sabe, mais ou menos, quando começou a crise começou de que forma? Foi responsabilidade fiscal, não cumpriu com o superávit primário. Mas é importante dizer que, há 2, 3 meses atrás, alguém se sentia muito confortável, por exemplo, em viajar ao exterior. Agora, com essa mudança da moeda e com a alta exacerbada, tanto do dólar quanto do euro, o que aconteceu? As pessoas acordaram mais pobres. E isso afeta o psicológico das pessoas.
Então, quando a Yara fala, por exemplo, que ela vende soluções, que ela traz soluções para os clientes num projeto de varejo, eu acho que é muito importante atualmente, na área de varejo, fazer com que as pessoas se sintam impulsionadas e à vontade para desenvolver esse... É mais ou menos como os 5 sentidos que você tem que ter no varejo, né? Muito importante a gente dizer isso, porque quanto mais a pessoa ficar à vontade dentro de um ambiente comercial, ela vai ficar cada vez mais impelida a consumir. E isso tem uma arquitetura para que isso aconteça, né? Tem áreas de convívio hoje em dia no varejo, você tem área de consumo alimentar, você tem brinquedotecas. Eu acho que as empresas necessitam enfrentar com soluções não alternativas, mas que façam com que nós possamos ter um outro nível de varejo. A gente não tem o mesmo nível de criação, de solução, como você tem nos Estados Unidos, como a gente tem na Europa, onde as pessoas estão conectadas não só à internet, não só com arquitetura digital, arquitetura de negócios, mas principalmente fazendo com que elas se sintam bem e elas percebendo que elas têm possibilidade, sim, de adquirir alguma coisa que antes elas imaginavam como impossível. Então, o lado psicológico, ele está batendo muito forte hoje em dia no consumidor. Será que eu vou ter emprego? Será que essa crise vai acabar quando? Acaba quando a Dilma cair? Acaba quando Cunha cair? Quer dizer, o viés político, independente de uma situação anormal que a gente está vivendo, como disse o Flávio Rocha, CEO da Riachuelo, né? É necessário que a gente possibilite novas alternativas ao consumidor e que a gente continue a investir em solução. Então, tire o S da crise, Zancopé, crie. Vamos criar. A gente tem que criar. Tem que ser bem criativo quem mora nesse país, né? Porque a cada hora a regra do jogo muda, o brasileiro em si está muito desesperançoso, como eu falei, isso é uma coisa clara. Você muito bem falou a questão do emprego, às vezes até pode inibir essa questão de consumo, porque a pessoa hoje pode estar empregada e amanhã já não tem aquela certeza. Então, na verdade, nós vivemos um momento de muita incerteza. Na minha visão, eu acho o seguinte, se resolvida essa crise política, talvez voltasse a ter uma certa euforia o país. Ou seja, talvez uma troca de comando agora daquele que não está sabendo gerir o país viesse resultar num clima de euforia que poderia reimpulsionar a economia. Porque tudo que você está falando está certíssimo, mas você repara que tudo que você diz é relativo ao quê? À iniciativa privada. Se nós formos defender do setor público, do Estado, nós só temos o setor público não faz nada por nós, Zancopé, nem de tungar o bolso. A gente não vê retorno de imposto, a gente não vê qualidade de vida em saúde, educação, infraestrutura, segurança, e a gente percebe que as empresas elas estão ficando refém. Então, vou dar um número para vocês que é assustador. As empresas do varejo na Bolsa, elas perderam o equivalente a mais de 50% de seu valor. Hoje em dia, a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem o mesmo valor que a Apple. Antes ela estava valendo de 3 a 4 vezes o valor da Apple, que é a empresa que tem o maior valor de mercado no mundo. Hoje, o valor da Apple, se você compraria a Bolsa de Valores, é uma situação absurda. Magazine Luiza, hoje fizeram há pouco tempo uma pesquisa de mercado sobre o valor das empresas. Magazine Luiza, 300 milhões de reais, você compra o Magazine Luiza, é absurdo. O que a Luiza Trajano faz pelo varejo é uma situação até intangível, não dá para a gente compilar aqui a capacidade que ela tem de fazer negócio, de gerir negócio. É uma empresa que está subavaliada, então. Só a Renner, na Bolsa de Valores, é uma empresa que cresceu 30%. Todas as outras empresas dentro da Bolsa de Valores derreteu o valor das ações. Isso significa o quê? Significa irresponsabilidade do governo, é claro. Impacta, mas nós não dependemos dele para permanecer nessa situação de inércia, dependendo de alguma coisa do governo, como se o governo fosse produzir dinheiro. Para ele produzir dinheiro, ele precisa de banco.
banco não está emprestando porque a inadimplência aumentou gigantescamente. A verdade Precisa é essa. do nosso bolso. Precisa do bolso. Agora, Zancopé, você como consumidor, você arriscaria fazer algum grande investimento hoje? Ninguém. Brasileiro nenhum se arriscaria. E por que os empresários eles são fadados a sempre ouvir o mesmo discurso lulopetista, sempre falando assim, você tem que investir mais. Eu invisto mais. O que eu ganho em troca? Mais impostos, atualmente. Maior carga tributária. Menos estímulo. Maior pagamento de tributos em relação à carteira de quem eu emprego. A Europa inteira trabalha sob contrato, a gente trabalha ainda sob CLT. Então, se a gente está discutindo varejo, quem é seletista tem uma série de vamos dizer assim, encargos e benefícios, consequentemente benefícios assegurados pela legislação. Sim. Agora, veja bem, a Alemanha inteira trabalha sob contrato. Sim. As grandes economias, as 10 maiores economias, das 10 maiores economias, 7 já trabalham sob contrato. Será que não está na hora da gente fazer com que o varejo possa decolar, possa ajudar nessa função, já que Casas Bahia, Ponto Frio, já fecharam 30 lojas. Cada loja equivale de 70 a 100 pessoas. 3.000 pessoas na rua? Isso é normal? Alarmante ainda. Ontem o Paulinho Boa Pessoa estava aqui no Gente que Fala e ele chamava a atenção para o fechamento de lojas na 25 de março. Que é uma coisa absurdo. Incrível. É uma coisa, inclusive, eu tenho know-how disso, né? Porque eu venho de família da colônia. libanesa. Primo, fala primo. Temos vários nomes de ruas lá da família, lá, e é realmente uma coisa totalmente inaceitável o que está acontecendo lá. Eu vi uma reportagem outro dia em que até às 11 horas da manhã não tinha se vendido uma peça numa determinada loja absolutamente conhecida, enorme, de varejo ali, e não tinha sido vendida uma peça. Os pontos comerciais lá da 25 de março são muito superiores a qualquer shopping, pela tal magnitude. O Brasil inteiro, a América Latina inteira vem comprar aqui e estamos aí sentindo essa crise violentíssima. Yara. Olha, eu acho o seguinte, que realmente é um momento complicado. Eu acho que... Só que eu vejo o seguinte, as crises são cíclicas. Sim. Então, nós que trabalhamos no varejo já passamos por outras crises tantas. E profundas, né? E profundas. Você com 30 anos de experiência. Eu com 30 anos de experiência, já passei por todos os reais cruzados, cruzeiros, e período de hiperinflação. E o varejo ele mudou muito ao longo desse processo, que a gente sente que o varejo ele é muito dinâmico. Na época das primeiras crises, a gente era a compra do ano, a compra do mês, por causa da hiperinflação. Quem estava em regiões urbanas quase quebrou. Supermercados que estavam em áreas urbanas praticamente quebraram. Hoje você vê, depois veio a estabilidade econômica, com isso você reabilitou essas áreas urbanas, porque você conseguiu ter uma padronização mais fácil na área econômica, então você sabia os preços, então mudou completamente. Então, o que a gente sente é assim, o varejo, essa crise vai passar. Provavelmente vai passar, talvez um ano e meio. Mesmo na Biesv foi feita uma pesquisa que a maioria dos 40% das empresas que responderam ao questionário acham que de 6 meses a 1 ano, e 26% acham que de aproximadamente 1 ano e meio. Mas ela uma hora vai passar, e o que a gente sente assim, se o varejo, quem para no varejo, vem um outro e passa por cima. Entendeu? Então, você não pode parar. Você tem que, mesmo que seja de uma outra forma de se reestruturar, você vai conhecer melhor seu público, vai pesquisar, vai ver quais as formas, talvez atuar mais em outras áreas, na área de marketing, de estratégia. Mesmo outra pesquisa da Biesb mostrou que 56% das empresas estão investindo na área, estão com ações de marketing. Então, com pequenas promoções mais pontuais, com publicidade, participando de eventos, quer dizer, você consegue
você tem que fazer um jogo de cintura para não deixar também de investir no varejo, entendeu? Porque se você deixar a sua loja, com certeza vai vir um outro e vai passar por cima, porque as pessoas estão realmente, elas não param completamente. Natan, a LED Solution oferece Sim. algum resultado? Não, é preciso. Eu concordo com o que a Era falou. Eu acho que agora é uma hora de criatividade. É uma hora que as empresas têm que buscar um pouco de criatividade, e a Elite Solution ela vem bem de encontro com isso. Ela traça um perfil de consumidor. Basicamente, todas as campanhas que nós fazemos são na internet. Então, a gente lida diariamente com isso. Então, tem empresas que, hoje, elas caíram muito o consumo delas, e a gente, na internet, foi traçar o perfil desse consumidor. Qual a idade dele, qual é o poder aquisitivo dele, aonde ele está. E aí nós fazemos um pool de ações de marketing na internet para tentar atrair esse consumidor para as empresas, e tem dado certo, tem dado bastante certo. Mas isso com criatividade. Eu estava conversando há pouco com o Jafé, e falando para ele que hoje, na internet, as pessoas, se não vierem com uma promoção, com um incentivo para o consumo, está difícil. Se você vem com incentivo, o consumidor, olha, você tem um desconto aqui, você tem 20% nesse produto, você tem 10% nesse produto, você tem uma demanda. A sua demanda, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho para uma grande rede de ensino, que tem 1.200 escolas no Brasil. A gente tinha uma missão esse ano de matricular 30 mil alunos. E a gente fez uma estratégia online na internet de pulverizar a marca e dar uma promoção para esses alunos de 25% na matrícula, na rematrícula, e dar alguns incentivos para eles se matricularem. Há 10 dias a gente conseguiu matricular 31 mil alunos efetivos. E deu muito certo. Para sistema, por exemplo, de varejo, de e-commerce, etc. e tal, a gente está com estratégias de dar voucher de desconto. Então, aonde a pessoa, qualquer produto que a pessoa for procurar, onde ela foi impactada, ela tem um voucher de desconto, e tem dado muito certo. A gente tem conseguido alavancar as vendas em 15%. E já estamos com estratégias agora para o mês de novembro, que vai vir a Black Friday, que vai pulverizar a internet com tudo quanto é tipo de promoção que vocês possam imaginar. Então, hoje a gente tem uma procura, a Elite Solution ela cresceu 35% do ano passado para cá. E a gente está crescendo cada vez mais. Esse ano a gente está crescendo bem também, justamente por conta disso, porque na crise as empresas estão procurando alternativas e a gente está tentando ajudar eles com alternativas. Mas, Natan, você fala de um mercado virtual. Há instantes nós estávamos falando daquele mercado de loja, quando citei a 25 de março, o Paulo se referia, né, a um mercado, não um mercado virtual. Então, Perfeito. Você está falando de um mercado que vem crescendo, e ainda assim com incentivo. É que normalmente tem muitas lojas que ela não tem só loja física. Ela tem a loja física, ela tem uma loja virtual também. Zancopé, existe uma conectividade, né, entre o virtual, porque às vezes o virtual dele leva o cliente até o virtual dele que ele está falando, às vezes leva o cliente à loja física, né, impulsiona o cliente a fazer essa visita, a fazer um brand experience, né? A ter essa experiência sensorial mais. Eu não sei se vocês viram aquela rede de supermercado do Rio de Janeiro, o que eles fizeram. Eles, falando agora da loja física, eles toda semana, na sexta-feira, eles dão 50% em cima de 90% dos produtos do supermercado. É uma rede. Ou seja, às 5 da manhã, fica fila na porta do supermercado de 1.000, 2.000 pessoas, e eles acabam com o estoque de um dia para o outro. E eles estão fazendo isso constantemente, toda sexta-feira. Então, é uma criatividade que o cara usou, e o estoque dele está indo todo embora. Não, eu ia só complementar o que o Paulo e o Natan estão falando. É o seguinte, o que a gente sente também é que as lojas, hoje em dia, elas cada vez mais elas têm alguns recursos para manter o cliente dentro. E hoje a gente chama de omnichannel, quer dizer, são multicanais. Então, o cliente, ele pesquisa na internet, ele vai na loja para experimentar, às vezes ele compra na internet e quer que entregue na casa dele. Quer dizer, são tantas fórmulas distintas de você
efetivar uma compra, que o varejista ele tem que estar alerta a isso e tem que todos esses canais interagirem e terem uma mesma linguagem, senão fica muito complicado de você conseguir desenvolver esse processo. Zancope, é tão interessante a história do varejo que eu vou contar uma experiência que eu tive em Tóquio. Fui visitar uma loja de roupas em Tóquio há 3 anos. E, quando cheguei lá, não tinha provador. Levei um susto. Falei, ué, uma loja desse tamanho, sem provador? Vou ficar pelado aqui para poder colocar uma calça, uma camisa? Estou achando muito estranho. A vendedora pegou, essa colaboradora de vendas pegou e simplesmente ela fez o seguinte, ela me colocou em frente a uma televisão gigantesca, um monitor gigantesco. E quais são as roupas que você gostou? SSS. E eu comecei a colocar a roupa na frente do corpo e ela se adequou às minhas medidas. Tem software. Digitalmente. E você pode baixar esse app depois dessa loja. E isso ajudou a fidelizar os jovens a essa loja. Então, para quem compra digitalmente, né? Para quem vai lá... O monitor tem que levar o monitor para casa? Não sei, né? Mas veja só que coisa se interessante. estiver Não, falhando, você ela se adequa, né? Ela Sim, se adequa. sim. Vai Sim, adequando perfeito. o tamanho da imagem. Mas olha só que coisa interessante, né? Estavam uns quilinhos a mais, né? E a barriguinha proeminente. Eis que a minha barriga aparece no monitor também. Eu falei, pô, o app funciona bem. Falou, né? não quero mais. Aí eu fui conversar com um dos gerentes da loja e ele me explicou. A disputa é tão grande pelo metro quadrado vendido no varejo, num país como o Japão, que eles decidiram abolir o provador para esse público jovem. E o público jovem, então, ele consegue, baixando o app, experimentar a roupa digitalmente e recebe depois. Claro. Mas ele está restringindo o público dele a um público jovem, que o público mais velho... Exatamente. Tem roupa sob medida, tem mercado para todo lado. O que eu acho que é importante é o seguinte, né? É a gente não ter, o empresário não ter o egocentrismo de achar que ele está fazendo mais do mais, que ele vai chegar sempre no mesmo lugar. Ele tem que fazer de forma diferente, ele tem que usar as ferramentas digitais que são muito importantes e úteis, ele tem que investir em arquitetura, ele tem que investir no espaço, e mais do que isso. Eu mesmo fui vítima de uma situação como essa. Eu encomendei na minha empresa uma pesquisa de mercado para saber o que o consumidor achou da experiência da compra entrando, por exemplo, na BAN. E a gente leva um susto, porque a gente dificilmente não pessoaliza a crítica. E o importante para o empresário é não pessoalizar. É ele perceber que essa experiência ela tem que ser gerada de uma forma a fazer com que o cliente volte e ele viralize o seu negócio para os outros. E na maior parte das vezes a gente não percebe isso. Se a gente fala alguma coisa... a gente chamava isso de bocalmente. Bocalmente. Eu tenho um exemplo muito interessante para dar. Paulo. Eu tenho um cliente aqui em São Paulo que a queda no volume de vendas de veículo caiu absurdamente. Então, a gente fez uma campanha para ele na internet e a pessoa manifesta o interesse de fazer um test drive em determinado veículo. E ela coloca o nome ali, o telefone, a gente pega, envia isso para a concessionária e a concessionária leva o veículo na porta da casa do cliente. Então, esse cliente ele veio através da internet, ele manifestou o interesse, colocou o nome ali, o telefone, a concessionária ligou para ele e levou o veículo até lá. Então, a gente está conseguindo com isso que ele faça 15 a 20 test drives por dia. Ele disponibilizou as pessoas. Olha, interessante. É conforto, né? Muito bom. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, há 72 anos, o presidente Getúlio Vargas instituiu 28 de outubro como o dia em que se comemora o Dia do Servidor Público. Nessa época, temos 2 datas bem próximas alusivas à categoria. A primeira em 28 de outubro, a segunda em 5 de novembro, dia em que se comemora o aniversário da fundação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, fase de grandes festividades, é isso? É isso mesmo. Tanto aqui em São Paulo como em nossas unidades de lazer, para o presidente da AFEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira,
É preciso valorizar a dedicação, o trabalho e o profissionalismo dessa classe. Não apenas agora, porque é seu dia, mas em todos os dias do ano. Gisele, sabemos que a missão da associação é promover a integração da classe por meio de serviços voltados à qualidade de vida, com foco nas áreas de esporte, lazer, cultura, saúde e educação. Mas sempre foi assim, não é isso? Olha, sim, é isso mesmo. Além de reivindicar politicamente pelo cumprimento dos direitos já conquistados e pelos outros que acredita serem justos aos servidores, sejam eles da ativa ou aposentado. Gisele, qual a homenagem pelo Dia do Funcionalismo neste ano? Nossa grande festa será no sábado, dia 31 de outubro, que de fato será grandiosa, pois teremos ninguém mais, ninguém menos do que o rei Roberto Carlos. Isso mesmo, a FEPESP, em parceria com a Qualicorp, está trazendo o cantor mais pedido de todos os tempos. Ele mesmo, o rei Roberto Carlos. O show será no Espaço das Américas, com a abertura dos portões a partir das 19 horas. E para os que adquiriram os ingressos, lembramos que eles são intransferíveis. Teremos mais novidades, Gisele? Sim, também teremos comemoração em nossas unidades de lazer. Todos os que estiverem em uma de nossas 15 ULs durante o mês de novembro terão muitos motivos para comemorar. Neste ano, a festa dos 84 anos da FEPESP inclui um super sorteio aos hóspedes associados. São 84 kits compostos por mala de viagem, mais toalhas, mais necessaire. E participar é bem simples. Confirme sua reserva para uma de nossas unidades no mês de novembro e concorra ao sorteio de um dos 84 kits. Boa sorte. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Obrigada, Zano Copé. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde,
Governo Federal. Sempre a mesma coisa. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Você pode acessar o nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, WhatsApp para você participar, 974012235 e o telefone 50526622. Conosco hoje, Natan Davi, que é sócio da Lead Solution, o empresário Paulo Costa da Banshop, a arquiteta Yara Jatene, da Abiesv e também da A6. E o advogado Sérgio Jafé, que é especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. É verdade? Assim esperamos aí com o nosso livro, com as soluções aqui presentes, nele presentes. Nós queremos facilitar a vida do síndico aí, na verdade, um gestor atormentado 24 horas ao dia, né? Mas é bom ser síndico? Não, é sempre interessante, porque você está trabalhando em prol de uma coletividade condominial, ou seja, os seus vizinhos, o seu imóvel, e aquele prédio conservado, aquela edificação bem conservada, não vai perder valor de mercado. Aí temos aqui profissionais da área aqui para dizer isso aqui, para ratificar. Então, se você tem um condomínio muito bem conservado, você vai conservar ou até melhorar a performance na hora das vendas. Qual é a mais frequente reclamação num condomínio? Ruídos, o próprio valor do condomínio, porque ainda mais com esta crise aí, né, está realmente as coisas sobem, os rendimentos dos condôminos nem sempre acompanham a inflação. E o condomínio tem que subir porque o condomínio não objetiva lucro. O condomínio objetiva o quê? Apenas a recomposição, a conservação do seu patrimônio comum. E as despesas vão subindo. Essa é uma das reclamações mais frequentes. Mas os ruídos e barulhos também lideram o ranking. Nós tivemos um caso recentemente em que um casal fazia sexo de uma forma muito alegre, né, para os padrões, e aquilo trouxe um desassossego total lá para os condôminos. Então, era uma barulheira enorme, e aí o síndico teve aí, usou aquilo que você fala, criatividade. Ele, em vez de multar, ele sugeriu que o condômino de baixo comprasse uma daquelas fitas eróticas ali e colocasse um volume mais alto. Justamente para aquele que estava perturbando a ordem ali sentisse. E deu certo. Sabe o que eu percebo? Sem briga, sem multa, sem nada. O que eu percebo nos condomínios é que o síndico ele tem que fazer um papel, que nem sempre é aquele melhor papel, mas que os moradores também não participam. Tem aquela assembleia, então o prédio mora 300 pessoas, quando você vai na assembleia tem 30. É verdade. Né? E aí fica decidido aquilo, porque as pessoas não participaram. Eu acho que as pessoas tinham que participar um pouquinho mais. Mas senão, todos reclamam depois. Todos reclamam depois, mas na hora ninguém participa. Eu sei porque vou na assembleia do meu condomínio, eu vejo que o prédio tem 200 pessoas, e lá na assembleia você vai ver que tem 30. Então, o que tu decidiu ali... Com todo respeito... Mas é uma questão cultural, né? Sim, com todo respeito, ele é o chato do condomínio. Eu vou muito, mas... Mas todos nós aqui, ainda orientados, participamos dessas reuniões. Mas nós somos os chatos, né? Que vamos lá apresentar soluções que custam. Tem custo. Tem custo. Não, o que acontece muitas vezes, nós temos um caso aqui que nós nos deparamos, que foi feita uma análise para fazer o poço artesiano e se convencionou lá R$200 mil. Aí foi aprovado isso aqui em assembleia e tudo mais,
E, de repente, uns meses depois, o síndico contempla os demais condôminos com mais uma chamada de capital, porque não ia custar 200, ia custar 500. E como é que fica essa situação? Aí nós estamos no imbróglio lá, porque o que foi aprovado foi 200 e não 500. Então também tem esse tipo de coisa. Toda a questão é de gestão. A gestão ela tem que ser muito bem situada. O síndico tem que ter muita responsabilidade e na hora que for coletar preços, não pode ser aquele síndico governista, né, que leva sempre o dele, né? Tem que ser aquele síndico que pense realmente na coletividade, né? O síndico não é o síndico que nós já temos aqui, né? O nosso síndico maior aí, né? Os maiores síndicos ali. Síndico católico, né? Cada negócio é um terço. Exatamente, menos de um terço ele é para negócio. Mas eu acho que a participação das pessoas é o que vai melhorar isso, entendeu? Se você não participa, você não tem direito depois de reclamar. Então, se você participa, eu acho que essa participação é um problema cultural, como o Paulo falou. Eu acho que não só no seu prédio, no seu condomínio, mas na cidade, de uma forma geral. A gente está muito acostumado com o paternalismo. Então, você acha que vem lá de cima uma ordem que resolva a sua vida. E não é assim. Ainda mais num regime democrático, você tem que ser mais responsável e mais participativo. Então, a cidade é nossa, o condomínio, o prédio é nosso, então a gente tem que realmente participar, entendeu? Então, aí depois... Eu concordo plenamente. Aí, com isso, as pessoas, com certeza, esse síndico da próxima vez vai ser mais criterioso e mais cuidadoso na hora de passar um orçamento. Sem dúvida. Ele Então, já criou isso. até um problema para o edifício, porque ele contratou a obra com valor minorado e agora a obra foi parcialmente feita. E agora nós estamos, inclusive, com uma discussão enorme na Justiça em função disso. Então, o que acontece? Eu acho que tem que haver planejamento. É como os nossos governantes, dá seu exemplo aqui de São Paulo, né? Então se faz aquele metro quadrado ali de vias de ciclistas, que todo mundo sabe que o valor está muito acima do que deveria ser, né? E em compensação a questão da velocidade muito abaixo do que deveria ser, né? Então aquela questão também da gente também, acho que todos nós somos muito omissos. Então essa questão de participação tem que ser em todas as áreas. A falta de participação. Tem uma máxima Exatamente. do Platão que é fantástica, né? Milênios atrás ele já deu essa máxima, né? E qual que é a máxima dele? Ele fala o seguinte: a sua pouca participação vai refletir por quem você quer ser governado. Então, depois não reclame que você é governado por inferiores se você não participou. Isso acontece na reunião de assembleia em condomínio, isso acontece com a pouca participação da população. Quando eu falo cultural, eu acho impressionante a baixa participação que a gente tem, às vezes, das pessoas em relação a esses processos de melhoria de qualidade de vida. Então, quando as pessoas não entendem o que é arquitetura, quando as pessoas não entendem o que é mundo digital, quando as pessoas não entendem o que um advogado faz para melhorar a vida das pessoas e como viver em comunidade é importante para melhorar o relacionamento do dia a dia, porque a gente fica muito fechado entre quatro paredes numa cidade verticalizada como essa, eu fico triste de ver. Eu não sou profeta do apocalipse, mas para o show do Justin Bieber, as pessoas fazem fila uma semana antes. E para fazer a prova do Enem, a mídia vai fazer um chabu desgraçado, falando, olha que injustiça, chegou 5 minutos atrasado e não conseguiu realizar a prova do Enem. A Paulista vai ser fechada horas depois para que as pessoas possam participar da prova do Enem. As pessoas não se programam para isso. A efetividade desse país é muito baixa. E quanto menos educação, mais problema econômico nós vamos ter, mais crises nós vamos ter, e menor participação. É uma realidade. Paulo, Natan, Yara, Sérgio, dá para se distinguir aqui a origem dessa crise que nós estamos nos referindo? Dá sim. Eu tenho uma opinião particular, não sei se consensual, mas eu imagino o seguinte: o partido atual, que é o PT, não inventou a corrupção, mas ele se fez valer dela de uma maneira absolutamente perversa. Então,
o melhor assistencialismo, segundo Churchill, é você dar emprego para as pessoas, não é você dar dinheiro. Dinheiro não muda a realidade das pessoas, não muda a cultura e não muda a visão do que as pessoas têm do mundo e do que está no entorno. Então, eu acho que é necessário a gente refletir claramente sobre por quem nós queremos ser comandados. Se por pessoas inferiores a nós, culturalmente, eticamente, e que não têm valores, ou se nós queremos colocar pessoas que sejam dignas e que possam melhorar sensivelmente a nossa qualidade de vida. Então, a crise ela não começou com o PT, mas ela se aperfeiçoou com o PT. Se aprofundou muito. E o mercado está demonstrando isso. O mercado financeiro está demonstrando isso, o varejo está demonstrando isso. É claro que os empresários eles não vão sair metendo pau claramente no Lula, na Dilma, mas a impressão que você tem, claramente, é a seguinte: enquanto a gente não tiver solução para o impeachment do presidente da casa, que é o Eduardo Cunha, que descobriu... Você sabe que ele ficou feliz, né, Zancopé? Ele ficou emocionado quando ele viu os documentos dele na televisão. Ele descobriu um irmão gêmeo. Ele não sabia que ele tinha irmão gêmeo na Suíça. A mulher com irmão gêmeo, ele com irmão gêmeo, é uma loucura isso, né? É o óleo de peroba em forma do presidente da Câmara dos Deputados. E a gente tem uma outra óleo de peroba, que é a Dilma, que fala que ela quer encaixotar vento. Talvez esse calor de 34 graus que nós vamos viver hoje na cidade, Zancopé, e essa crise toda, por falta de estímulo, seja culpa do vento. É o vento. Então eu vou te dar uma solução, Dilma. Vamos transformar a indústria do pastel e vamos encaixotar vento. Quem sabe seja melhor, né? Mas, Natan, você como empresário, o mundo digital, a gente já fez referência a isso, parece que vive um setor à parte. Posso colocar dessa forma? Eu acho que ele vai um pouco na contramão, né? Então, a crise ela está instalada aí, as pessoas estão se falando muito de corrupção, se fala muito dos problemas políticos que o país vem vivendo, mas o mundo digital ele está totalmente na contramão. Ele vem crescendo, as empresas vêm vendendo mais, os e-commerces vêm vendendo mais. Esse ano eu posso citar várias empresas que cresceram, porque eu acho que o e-commerce ele tem N possibilidades, né? Então, hoje, digitalmente falando, o cidadão ele tem uma loja pessoa física que fica aqui na República do Líbano. A pessoa tem que vir aqui para comprar. Ela tem que pegar o carro, ela tem que vir aqui. No mundo digital, não. Ela entra na casa dela, ela vê uma publicidade, ela clica ali e ela simplesmente entra e compra. Mas o índice de satisfação do comprador hoje está num patamar bom? Olha, está no patamar bom sim. A gente não tem grandes históricos de reclamação. Obviamente que existe, né? Sim. Sempre tem uma parcela. Olha, aquele produto não foi entregue. Existe sim Em todos os setores. todos. Até o Paulo reclamou lá na compra virtual dele que ele estava com barriga e ele foi para Tóquio Não, sem mas foi barriga. verdade. Mas eu comprei a roupa e decidi emagrecer, viu, Zancopé? Bom, né? Já valeu para alguma coisa. Sim, em todos os setores. Hoje a Litsurus trabalha muito também com empresas de call center. Então, antigamente, as pessoas pegavam a lista telefônica e ficavam te ligando. Não, ainda continua. Ainda Sábado de manhã, na minha casa, é 8 horas da manhã, fulano me oferecendo de tudo. Exatamente. Continua, isso é minar isso. E hoje a gente vai um pouco, a gente está eliminando um pouco isso. O que a gente faz? A gente faz um pouco de campanha na internet e já tenta atrair aquela pessoa que tem interesse. Então ela manifesta o interesse dela, ela põe os dados dela ali, o nome, telefone, e-mail. Acho que não é o mesmo mundo que nós vivemos. Não, mas já há uma movimentação. Obviamente que o digital, nós estamos falando de uma parcela da população que, né? Mas há uma movimentação que as pessoas disponibilizam seus dados e a gente integra isso com o call center e o call center liga para essa pessoa. Então, foge um pouco. Com isso, a gente vai eliminando um pouco de custo que a empresa tenha para a venda. Que o dado é muito transitório, né? Exatamente. Veja só, né? As pessoas que estão no varejo, elas não se sentem do varejo, elas estão no varejo. Elas não são do varejo. As pessoas, às vezes, encaram determinadas atividades como transitórias. E isso faz com que a gente perca a qualidade daquilo que pode ser oferecido como, vamos dizer assim, o prato principal, que é você converter
aquele contato em venda ou gerar a possibilidade do interesse por parte do cliente. Então, Mas será que a isso não falta vai- de... Pois não não. vai, desculpe te interromper, será Não, que isso é também dirigido a você? Será que isso não vai futuramente tirar empregos? Porque à medida que for se tornando tão eficaz, tão eficiente esse sistema de vendas, muito provavelmente daqui a um tempo a loja física vai se render à virtual. Vai, eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês. Você não tem estacionamento, você não tem roubo, o você Banco não tem Itaú. assalto. O Banco Itaú, em 10 anos, vai fechar quase metade das agências que tem. Porque já existem as agências virtuais, que tem um gerente lá, que você liga, ele te atende, ele resolve o seu problema, ele conversa com você e você não precisa ir na agência. Resolve não. Não resolve. Não resolve. Olha, Eu acho que a veja loja só. física ela vai ser Eu acho, ontem ó, aqui, eu acho que é o resolve seguinte: não. Eu acho existem que dois mundos eu distintos. acho. O primeiro mundo é aquele mundo que você quer tocar, sentir Sim. o produto, experimentar o serviço, conversar com as pessoas. E existem consumidores que adoram contato e gostam de fazer eu acho essas que as pessoas experiências. hoje estão trabalhando, às vezes, em casa, sozinhas, e a ida à loja é uma hora de interação. Então, é uma hora que você encontra as pessoas num espaço em que você compartilha dos mesmos interesses, das coisas que você gosta. Então, você tem que reinventar essa loja, entendeu? Você tem que trazer assim, e proporcionar àquele cliente um outro momento de compra, nesse de uma sentido, outra sim. forma, de uma outra experiência. Não é aquela antiga loja que tinha um produtinho ali que você vai e compra. Principalmente aquilo que o Zancupé falou. Se o cara teve uma compra e teve um problema na internet, ele pode até ver o produto lá. Mas o que ele vai fazer? Ele vai olhar, ele vai ver que ele gosta, ele vai ver o preço, ele vai pegar e vai comprar A numa gente loja tem física. cliente que eu conheço gente que já foi até em loja para experimentar a panela se o camarão realmente funcionava naquela panela, entendeu? Então a gente conhece gente que Ué, leva. desculpe, gente, a Ban Shop tem uma cozinha gourmet. Então, como é que a gente vende cozinha gourmet para os nossos clientes? Essa é uma experiência sensorial bacana. Uma vez por semana, a Ban Shop chama um chefe de cozinha e tem produtos diferenciados e que a gente diz, tanto no eletrodoméstico, quanto no eletroportátil e quanto dos utensílios de UD, por que eles são diferenciados não só no design, mas que eles geram conforto e as pessoas se empolgam e querem cozinhar mais com esse tipo de utensílio. Como é que a gente faz essa experiência? Ela tem que ser física. Eu tenho que mostrar que uma panela, realmente, ela tem um poder de cozimento muito maior. Hoje em dia, qual que é o movimento que está tendo? Os homens cozinham muito mais que as mulheres. A gente vai ver que no ano que vem, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, vai ter uma campanha muito grande de um grande fabricante de UD e de eletro, que ele vai fundamentar isso da seguinte forma, falando, é uma campanha voltada para as mulheres e para comprar o produto para o homem, dizendo, o homem que é apaixonado por você, transforme ele no cozinheiro da sua vida e deixe ele na cozinha. E assim por diante. Então, essas pegadinhas, essas brincadeiras, vão tornando a experiência física muito mais gostosa do ponto de vista da experiência, daquilo que você traz. E, para finalizar, eu tenho uma visão diferente da dele. Por quê? Porque eu adoro ler jornal todo dia. Eu adoro abrir o jornal, dobrar o jornal. Gosto até do barulho do jornal. E eu sento e abro na minha casa de domingo aquele jornal e vou folheando o jornal, fico ali 2 horas. Eu acho uma experiência, para mim, que não é a mais proveitosa quando eu vejo isso num tablet. Mas as gerações mais novas, elas já estão abolindo tudo isso. Mas quando você abole isso, você abole uma característica e você não preserva uma característica essencial aos melhores povos. O fato de ler, o fato de pesquisar, ele se dá... Eu pesquiso, por exemplo, só para dizer o seguinte, no meu escritório, por exemplo, eu não tenho nenhuma biblioteca, só tenho um espacinho com alguns livros só para enfeitar. Mas daí é um problema de espaço que você tem. Não é isso não, porque tudo isso é relativo ao seguinte, hoje você pega pela internet... O acesso rápido. Então você é ligado, por exemplo, no meu caso, a tribunais e a livrarias virtuais,
tudo via internet. Se eu for no teu escritório, eu encontro ser síndico não é Vai padecer no Vai condomínio. ter, vai ter. Vai Esse ter é o o- livro vai que ter o está lá. Não, exemplar. vai ter agora eletrônico. Vai ter o que já exemplar. foi pedido para a gente. Quero já foi saber se pedido. eu encontro na sua prateleira lá, ser síndico não é padecer no Sim, condomínio. contra E onde mais eu tenho acesso a esse livro? Nós temos aí na Livraria Cultura, na Saraiva, na Livraria da Vila e nas demais grandes livrarias aí de São Paulo e do Brasil. Posso Sérgio fazer um Jafé. elogio, Eu Zancopé? tenho... É uma Bíblia. Sim. Muito obrigado. É uma Bíblia porque ele, de maneira concisa, esse livro ele te dá a possibilidade de você verificar o dia a dia de um condomínio, perguntas e respostas muito diretas. Tem até jurisprudência sobre casos que acontecem em condomínio. Então, acho que vale a pena para quem é amador ou quer se profissionalizar. É um campo que está em crescimento também. É verdade. Perfeito. Né? Paulo, Acessar. e como eu Obrigado. acesso a Banshop? A Banshop, existem várias ferramentas de mídia social, pelo Facebook, pelo Instagram, né? O Facebook é o Ban Oficial. Também nós temos o nosso... O a nossa Ban é BHN. BHNSHOP. Banshop. Banshop.com.br. Natan, como eu tenho acesso a Lead Solution? A Lead Solution pode acessar pela internet, www.leadsolution.com.br, né, que é LEADSOLUTION, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram, Pelo mundo pelo virtual. mundo virtual todo. Ferramenta maravilhosa. Sem né, dúvida. E lá tem um telefone, se ligar a gente vai atender pessoal também. Yara, a Biesv tem alguma forma de se entrar em contato direto com a Pode Biesv? ser secretaria@abiesv.org. Secretaria@abiesv. abiesv.org, é isso. E a A6? .br. E a 6 é www.a6design.com.br. Estamos no finalzinho do Gente que Fala, mas eu registro ainda que hoje nós teremos a tarde de autógrafo do livro Quem Vem Lá? Música e Brincadeira para o Bebê, da Margarete D'Arezzo, que esteve conosco semana passada. Hoje, 16h, na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi. E o lamentável registro da perda da Ioná Magalhães, aos 80 anos de idade, que estava internada desde o dia 18, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e perdemos definitivamente, lamentável, o teatro, a TV brasileira está mais pobre a partir de hoje. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na técnica da UTV, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.